Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É uma honra, um imenso prazer estar com todos vocês novamente aqui nesse novo vídeo. Obrigado pela presença maravilhosa de vocês, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, pelos inscritos. Eu agradeço a todos vocês por fazerem parte desse projeto maravilhoso da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos em frente. Sejam bem-vindos, todos vocês, tá? Quero lhes dizer que nós já somos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Meus amados, eu estou passando rapidamente aqui para deixar uma mensagem para vocês do Evangelho da Graça, tá? Vamos meditar nessa palavra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, dada pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Mas antes, por favor, não paga nada, é de graça. Eu lhe peço, em nome de Jesus, deixe seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Eu lhe peço, ative o sininho, faça esse favor, em nome de Jesus. Não paga nada não, é de graça, você só tem que clicar aí onde está escrito inscrever-se. Inscreva-se nesse canal. Vamos juntos levar esse evangelho maravilhoso da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Eu peço o seu apoio. Convide um amigo, convide um familiar seu. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vamos divulgar o trabalho da graça de Cristo. É porque tudo, meu amado, é de graça. Pode ter certeza disso. É a graça do Senhor Jesus, favor imerecido. É de graça. É para o seu bem, para o seu melhor, para que você seja muito feliz e abençoado com sua família. Tá bom? Meus amados, então vamos continuar aqui. Eu peço que você preste atenção, preste bastante atenção. Abra sua Bíblia junto comigo. Abra sua Bíblia em Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E vamos ler aqui, rapidamente aqui do versículo 19 em diante, tá? Acompanhe comigo, capítulo 3 de Romanos, versículo 19. Vamos acompanhar aqui e vamos até o 31 para que você entenda o que é a nova aliança, o que é a justificação pela fé, sem obras, sem lei, sem mandamento. Tá bom, meu amado? Acompanhe comigo. Eu agradeço a presença de todos vocês nessa graça maravilhosa. Vamos juntos, em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Preste atenção. Ele fala assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, vírgula, aos que estão debaixo da lei, o diz. Entendeu agora? A lei só funciona para quem está debaixo dela, para quem vive obedecendo, fazendo tudo o que se manda. Você está me entendendo? Diz mais, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei é que vem o conhecimento do pecado. Meus amados, na antiga aliança feita por Deus a Abraão, lá em Gênesis você pode ler que fala sobre a aliança que Deus fez a Abraão e que os hebreus acompanharam, e Moisés veio e escreveu as leis, 613 preceitos da lei que realmente condenavam e matavam o povo. O povo veio ter conhecimento do pecado por causa da lei. Sem a lei está morto o pecado.
Mas que pecado é esse? Era o pecado original de Adão. Esse pecado, ele separava as pessoas do Altíssimo. As pessoas só tinham acesso a Deus se eles obedecessem à lei, se eles sacrificassem animais, como a lei mandava, de acordo com cada pecado que lhes eram cometido. Então, por causa da lei que dizia não matarás, quem matasse estava pecando e tinha que pagar. Tinha que pagar o preço. Era olho por olho e dente por dente. Entendeu? Esse era o preço da lei que havia sido estabelecida por Deus por meio de Moisés. Quer dizer, se você roubasse, a lei dizia que quem roubasse teria que ser preso, morto, sei lá, tinha que ser condenado, e assim o faziam. Por isso existia o pecado, que desde Adão e Eva no paraíso, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, e também a morte. Não foi pelo diabo nem Satanás, que nem muitos falam, não. O diabo e Satanás, que a Bíblia fala aqui, que era pai da mentira, que era o homicida do princípio, é Adão. Adão, qualquer ser humano pode ser um diabo, porque a palavra diabo e Satanás não é um nome próprio. Não é nome próprio de uma pessoa ou de uma criatura, não. A palavra Satanás, diabo, é usada como uma expressão, como um adjetivo, é uma metáfora, é algo que você pode simbolizar, comparar com uma pessoa. Muitas pessoas falam que aquela mulher é uma cobra, mas ela não é uma cobra. É apenas uma força de expressão, é uma metáfora. Então assim também são usadas essas palavras na Bíblia, chamadas Satanás e diabo. Não é nada demais que a religião inventou, não. A religião foi que inventou, que é uma criatura que tem chifres, um rabo comprido, uma cauda, né, e usa um tridente na mão. Nada disso. E as igrejas até fazem vídeos. É inacreditável como as igrejas colocam vídeos para as pessoas assistirem de uma criatura vermelha, grande, com um enorme chifre e com uma voz bizarra. Parece Papai Noel, né? Não é verdade? Para colocar medo nas pessoas. E as pessoas, porque não têm o conhecimento da graça, ficam aí a atender, a observar, a obedecer a esses mentirosos. Tirado tudo de uma ficção, é tudo ficção. Filmes de Steven Spielberg, ele é que faz, é especialista em filmes de ficção científica, de terror, cria criaturas, monstros, já fez vários filmes de diabo, de demônio, de Satanás, de inferno. Tudo foi criado por esses atores, né? Esses cineastas, esses diretores de filmes de terror e de ficção científica. E aí ficam os evangélicos, os religiosos, passando isso para o povo. Coloca até vídeo de filmes de guerra. Filmes que fala sobre Troia, sobre os 300, a grande cruzada e o rei. Eles colocam mais cenas, até do gladiador. Quer dizer, uma coisa que é do cinema. É ficção, gente. Aqui dali é história, é ficção, não existe. É só uma história contada, tirada de coisas antigas. Mas ficam passando nas igrejas, em telões, para o povo assistir. E quer que o povo viva aquilo dali, quer que o povo compare. Quer dizer, onde é que fica o evangelho da graça? Jesus falou, ide, pregai o evangelho. Cadê o evangelho? Você não acha o evangelho na maioria dessas igrejas evangélicas? Você não vê o evangelho. Não é o evangelho da graça. É corrente para libertar isso, é corrente para quebrar maldição, é corrente disso, é corrente daquilo. Fala de diabo, fala de Satanás, fala de dinheiro, fala de campanha. Mas o evangelho da graça de Cristo fica de fora. Eles não anunciam, eles não pregam. Eles não ensinam as pessoas como é que tem que viver. O que é o evangelho? Foi o que Jesus mandou pregar. Foi a ordem que Jesus deu para os discípulos em Jerusalém. E a Paulo ele deu a ordem para que ele fosse aos gentios, que somos nós. É o que está escrito aqui em Romanos. Paulo prega para os gentios, são para nós. As cartas de Paulo. Você não acha aqui nas cartas de Paulo, Paulo mandando você dar dízimo.
Paulo não manda ninguém dar dízimo. Você não acha que ele manda ninguém tomar Santa Ceia. Ele não manda ninguém subir em altar. Não tem isso. Não tem nada de ordenança nem de mandamento no Evangelho da Graça. Você não acha. Por quê? Porque aqui é a nova aliança. E na nova aliança não tem mais mandamento, não tem mais lei. Veja o que diz o versículo 20 de novo, no capítulo 3 de Romanos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quer dizer, era pela lei. Não tem mais lei. Se não tem mais lei, então não tem mais pecado. Os erros que nós cometemos hoje na carne, como o adultério, a prostituição, as bebidas, as mortes, o roubo, a mentira, a traição, tudo isso são obras da carne. Você pode ler em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. As obras da carne. E que as obras da carne, ela prejudica exatamente o corpo humano. As obras da carne, ela não interfere com Deus. Eu só quero que você entenda isso. Que as obras da carne, elas não interferem em nada em Deus. Tudo que você praticar de errado aqui na terra vai prejudicar você mesmo. O que você faz de mal, o que você planta de mal, que são obras da carne, só prejudica você. Só vai trazer doenças, desgraça, separação, miséria para você. Mas com Deus não interfere em nada. Por quê? Porque o que interferia era o pecado de Adão. Cristo, ele aniquilou na cruz esse pecado. Entendeu? Ninguém vive mais separado de Deus. Você pode fazer o que você for de errado. Agora o problema é que se você permanece nessa vida errada, você vive longe da graça de Cristo. Você vai ficar se prejudicando, se martirizando, se condenando. Você vai viver uma vida de desgraça, longe da graça de Cristo, por causa dos teus erros da carne. Mas não te leva à condenação de inferno nenhum. Mentira. Você só não terá o prazer, o gozo, a alegria de reinar com Cristo. Você morrerá eternamente. Se não se arrepender, se não mudar, se não buscar o arrependimento e se converter ao Evangelho da Graça. Você corre o risco de ter uma morte eterna. Morrerá e não reina com Cristo. Essa é a verdade. Mas não tem que queimar em inferno, porque morre o corpo, morre a alma, vai para o inferno, acabou-se, vira pó, que é a sepultura. Gálatas capítulo 5, olha o que diz aqui, ó, no versículo 19, ó, porque as obras da carne, não é as obras do diabo. A mulher adulterou, o marido traiu a mulher, o marido matou alguém, roubou, vive nas drogas, é o diabo, não. Olha o que diz Paulo aqui, ó. As obras da carne são manifestas e são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão eu já vos digo, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você entendeu? Tá vendo aqui? Se você vive na prática das obras da carne, que nem eu falei aqui, você não herda o reino de Deus. O que é herdar o reino de Deus? É você receber o Espírito Santo de Cristo na tua vida. Você vive como uma alma vivente, sem o Espírito de Cristo. E aqui diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu? Esse tal não é dele. Então,
O problema de você continuar no erro, né? Porque você é livre, pode fazer o que você quiser. O problema é que você vai pagar caro na sua carne. Não prejudica a Deus em nada, só prejudica você. Você não vive uma vida de paz, de felicidade. Você pode pegar uma doença mortal e morrer na carne e morrer eternamente. Acabou. Não tem nada com Cristo. Esse é o problema. Por isso que os que se chegam a Cristo, aceitam o evangelho da graça e mudam e vivem a fé nesse evangelho, reinarão com ele em vida. E viverão para sempre glorificando a Deus. Esse é o problema. Não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Por quê? Por causa da prática das obras da carne. Não é porque tem um diabo na pessoa, entrou um demônio nela, entrou um satanás e... Não, é porque é obra da carne. Jesus de Nazaré já havia até falado sobre isso lá em Marcos, né? Você pode até ler lá, que é do coração do homem. Está dentro da pessoa esse mal, que sai o adultério, a prostituição, a fornicação, a inveja, a bebediça, a loucura, a feitiçaria. Sai do coração do homem, da humanidade, está dentro da pessoa, esses males. Entendeu? Então, meus amados, aqui, né, Romanos capítulo 3, Paulo está falando que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Entendeu? Qual é o perigo dessas obras da lei? É que o povo hoje, a maioria dos evangélicos ainda vive praticando essas obras da lei. Infelizmente, meus amados. Eu tenho que anunciar isso. Mas o que é as obras da lei? Porque você precisa entender, meu amado, que eles dizem que o dízimo era antes da lei. Muito bem. Abraão deu o dízimo não de tudo que ele possuía. Se você entender bem, o autor aos Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, já falava sobre isso, né? Ele já falava que Abraão, ele deu o dízimo de todo o despojo da guerra, né? Para Melquisedeque. Foi uma vez só que ele deu, acabou. Quer dizer, como um agradecimento. E Jacó também deu. Jacó também falou que daria o dízimo de tudo. Porém, uma vez só. Mas o dízimo ali sempre foi alimento. Sempre foi daquilo que a pessoa plantava, criava como animais. Você sabe disso? Então, o dízimo é da lei. Certo? Agora, eles dizem que não. Porque tem que dar o dízimo porque é um mandamento de Deus. O dízimo não é mandamento de Deus para nós. Era um mandamento, lá em Malaquias fala, para os levitas, somente a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, que poderiam receber dízimos. E mais ninguém. Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 14. Você veja em Deuteronômio 14, 22 e lá em Levíticos 27, 30, que vai falar o que era o dízimo. Meus amados, eu estou relatando isso porque eles ficam tentando se justificar. Mas está escrito aqui, ó, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque a lei só traz o pecado. A lei faz as pessoas viverem com medo de ameaças. Que o diabo vai pegar você, que se você não der o dízimo, o devorador vai destruir a tua família, vai destruir teus bens, e assim a pessoa vive de ameaça. Assim é a lei. Mas olha o que diz aqui no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha só, sem a lei de Moisés agora, tem se manifestado a justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Entendeu? É para todos, meus amados. A justiça de Deus é pela fé, não é pelas obras da lei. Você não precisa fazer campanha de justiça
colocando teu dinheiro em altar de pastor para receber a justiça de Deus, porque nós já fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Olha aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Presta atenção, sendo. Não está dizendo aqui que você tem que fazer campanha para receber a justiça, para ser justificado. Não tem que pagar o preço. Não tem que fazer sua parte. Não tem que dar o seu tudo. Não tem que ir para altar. Não tem que fazer campanha para ser justificado. Aqui está dizendo assim, ó. Porque sendo justificados gratuitamente. Romanos 3, versículo 24. Sendo, mais uma vez, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Está vendo Deus cobrando alguma coisa aqui de você? Deus está pedindo o teu dinheiro, teu carro, tua casa, teu salário para te dar justiça, para fazer justiça por você, para te abençoar? Não. Ele está dizendo aqui que nós já fomos justificados, sendo justificados de graça. Está aqui, é gratuitamente. Aquilo que é gratuitamente, meu amado, não tem preço, não tem cobrança, não tem ameaça. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Deus só faz se você fizer. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. É aquele maldito toma lá da cá. É o maldito toma lá da cá dos cães gulosos dentro dos alçapões evangélicos. É o toma lá da cá, a ganância dos cães gulosos, que você só recebe se você fizer. Você dá o primeiro passo e Deus dá um passo à sua direção. Isso é mentira, não tem na Bíblia. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos o santuário de Deus. Cristo habita nesse santuário, não é terrestre, não feito por mãos de homens, mas pelo próprio Deus, que somos nós. Esse santuário aqui não precisa de oferta, de campanha. Esse santuário que é eu e é você, não precisa de consagração de óleo, não precisa de oferta, não precisa de fogueira santa, não precisa de dízimo. Esse santuário já é santo, já é perfeito, já foi justificado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Hoje, debaixo dessa graça maravilhosa, você já é abençoado e justificado, sem precisar fazer nada. Só tem que crer e obedecer o evangelho de Cristo Jesus. De novo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Redentor, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Você veja que tudo que era de mal e maldição e desgraça para nós foi excluída. Por qual lei? Das obras que neles fazem aí, que tem que fazer. Você sabe que nessas igrejas você só é abençoado se você fizer. Se você participa da campanha, se você dá o dízimo, se você se batiza em água, se participa de Santa Ceia, se é consagrado, se sobe no altar, se vai domingo, se vai quarta, se faz a campanha da libertação, da justiça, quarta-feira, quinta-feira. Se você não faz nada disso, segundo eles, você é um maldito. Você é do diabo, você não tem o Espírito Santo, você é um fraco, você não tem fé, você está negando a Deus, você está longe de Deus, tal. Tudo isso são coisas da lei. Era assim que funcionava a lei de Moisés. O povo fazia um mandamento, mas tropeçava no outro. Se eles vivem na lei, estão esquecendo que se eles querem que você acredite
e creia e pratique tudo que está escrito na Bíblia, eles estão esquecendo de muita coisa. Não é assim que eles dizem? Que você tem que praticar. Eles dizem que nós não praticamos. É uma das coisas que se mais fala por meio desses pastores, que não adianta você ler a Bíblia e não praticar. Olha só, eles dizem que tem que praticar a Bíblia. Jesus mandou praticar a sua palavra. Jesus não mandou praticar a Bíblia. Jesus não mandou você viver a Bíblia. Não. É o maior engano do ser humano, dos evangélicos hoje, é dizer que crê em toda a Escritura, que tem que praticar o que está escrito. Não. Se você tivesse que praticar tudo que está escrito aqui que nem eles mandam, então, meu amado, você teria que ser circuncidado, porque a circuncisão está aqui. Está escrito que quem praticar a lei tem que ser circuncidado. O que é a lei? Dízimo, campanha, altar, fogueira santa, sacrifícios, santa ceia, batismo, tudo isso é da lei. Então você tem que ser circuncidado. Você que adulterou, a irmã adulterou, o irmão adulterou, o pastor adulterou, tem que ser apedrejado. Está escrito? Está escrito na lei. Está escrito que quem adultera tem que ser apedrejado. Tem que ser enforcado, queimado, crucificado. Não é assim que está escrito? Está escrito. Se você pecou, tem que sacrificar um boi, um cabrito, uma ovelha. Tem que sacrificar um animal. Você sacrifica animal? Você vê ele sacrificando animal nos altares dele? Não vê. Então, e como é que eles mandam você praticar tudo que está escrito? Olha a mentira. Olha a hipocrisia. Não tem coerência. O que Jesus falou, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, que é semelhante a um homem prudente, não é praticar a Bíblia. Ele não está mandando ninguém praticar a Bíblia. Entenda isso. Praticar a palavra dele. Qual é a palavra dele? Ele disse o quê? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de Cristo. Qual é o evangelho da graça? Boas novas. Boas novas. Como é que obedece o evangelho da graça? Amando, ajudando, com coerência, com carinho, com prazer, falando que você é um abençoado, que você já é justificado, que Cristo já fez tudo por você para que hoje você seja feliz e abençoado, que a tua família está debaixo da graça de Cristo, que a tua família está guardada por Jesus, não tem macumba, não tem maldição, não tem feitiçaria que destrua você. O que destrói você é os teus erros. O que faz você viver uma vida desgraçada é o que você pratica na tua carne. É os adultérios, a prostituição, as mentiras, a bebedice, os vícios. Tudo isso é que traz desgraça para o ser humano. É o que tem destruído a pessoa, a sua vida. Quando você para de praticar esses erros, quando você recua, nega tudo isso, você passa a ter uma nova vida com Cristo. Aí o teu corpo ele vai gerar bens. Aí o teu corpo ele vai se usufruir de coisas boas. Você já não vai mais ficar doente. Você já não vai mais adquirir males, desgraça para a tua vida, porque você parou de praticar o errado. Não é que você tem que ir para o altar, receber consagração, se batizar em água, fazer campanha. Não. Porque Cristo já fez por você. O problema é que você rejeita. Cristo fez. Agora, se eu rejeitar o que Cristo fez e praticar o que é errado na minha carne, é claro que eu vou sofrer. É claro que eu praticando uma ação, eu vou receber uma reação daquela ação. É isso que você tem que entender. Não tem que praticar o que está escrito. Preste atenção. Eu pratico a palavra de Jesus. Eu pratico a palavra do meu Senhor Jesus. Por quê? Porque eu vivo de acordo com o seu evangelho. Para eles, praticar a palavra do Senhor Jesus é o que eles fazem. Mandam você dar dízimo, fazer campanha de fogueira santa, campanha da justiça, campanha do cajado de Gideão, campanha da fronha, campanha do envelope não sei de quê, e faz e vai, jejum de Daniel, e jejum disso, e vigília, e vai para o monte, e sai nas ruas entregando jornal, e faz um monte. E para eles isso é praticar a palavra. Para eles praticar a palavra de Deus é estar lá dentro da igreja dele 24 horas. É estar domingo, quarta-feira, é estar segunda, é fazendo campanha de prosperidade, é fazendo isso,
tudo isso é praticar a palavra, segundo eles. Mas não é isso. Isso aí que você está praticando não é a palavra do Senhor Jesus. Você está praticando a lei de Moisés. E aqui diz, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Olha só, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. De novo, olha só, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, meu amado. Isso é praticar a palavra do Senhor Jesus. É quando você obedece sem fazer nada. Se você está dentro dessas igrejas chamadas de igreja aí, que é só um templo de 4 paredes, a igreja somos nós. Quando você vive aí dentro fazendo tudo que eles mandam, você não está praticando a palavra de Deus. Você está praticando as obras da lei, as palavras dele. É os que eles mandam você fazer. É diferente. Não tem nada a ver com o que Jesus falou, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quais foram as palavras de Jesus? Você acha que Jesus mandando você fazer campanha? Tem aqui na Bíblia Jesus mandando você dar dízimo? Paulo mandando você dar dízimo? Mandando você tomar santa ceia? Mandando você se batizar em água? Mandando você ir para monte? Mandando você fazer isso, fazer aquilo, fazer fogueira santa, fazer jejum de Daniel? Você acha isso aqui? Jesus não acha. Então, se você faz tudo isso, você não está praticando a palavra do Senhor Jesus. Você está praticando as obras da lei de Moisés, que ele já aniquilou na cruz. Os evangélicos estão trazendo de volta, estão reconstruindo tudo que Cristo destruiu na cruz. Essa é a verdade. E eles não aceitam. Dizem que nós lemos a Bíblia, mas não praticamos. A verdade é que além de nós lermos a Bíblia, obedecemos e praticamos sim o Evangelho da graça de Cristo. A Bíblia não é para ser praticada completamente, não. Ela é para ser analisada, observada, estudada, entendida e servir de exemplo. Agora, o que tem que ser praticado é exatamente a sã doutrina do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Você está me entendendo? É totalmente diferente. O povo vive a praticar não a palavra de Deus, mas sim a lei de Moisés, o judaísmo, as ordens dos homens, que já foi aniquilado na cruz. Essa é a verdade, meu amado. Então, entenda isso. Olha o que diz mais aqui. 28, versículo 28 do capítulo 3 de Romanos. Concluímos, pois, que o homem, ele é justificado, olha só, é pela fé sem as obras da lei. Olha de novo. Você está me entendendo? Olha só, como vem aqui no 27, onde está a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você me entendeu? Você está entendendo essa palavra? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com obra. Não tem que fazer jejum para ser santificado, para ser justificado. Jejum não justifica e nem santifica ninguém. Jejum só serve para martirizar, para humilhar a carne do homem. Você fica fraco, debilitado, porque não come, porque não bebe, passa horas sem comer, achando que aquilo ali está te santificando. Não! O Espírito, ele não se utiliza de coisas materiais. Você está maltratando a tua carne. Batismo em água não lava o Espírito, lava a carne. Era o que era feito na lei de Moisés, antes de poder queimarem os animais quando eram mortos. Lavavam-se as carnes dos animais. Santa Ceia não santifica e nem aproxima ninguém de Deus, porque alimenta a carne. Vai para o estômago do ser humano. O espírito não come coisas materiais. Não se alimenta de comida. Fogueira santa, altar, consagração de óleo em cabeça, consagração de dizimista. Você acha isso na Bíblia? É tudo mentira. Para tomar o teu dinheiro. Não tem consagração de dizimista. Não tem festa de primícias. As festas das primícias dos judeus era quando a plantação era ótima, boa. E era uma vez por ano
que eles faziam as festas das primícias, em comemoração de uma boa colheita, diante do Altíssimo. Não é hoje. Você não é judeu, você não tem que fazer festa de primícia. Quem manda você fazer isso é um cão guloso para tomar o teu dinheiro. Essa é a verdade. Não é o evangelho da graça, não é a graça de Cristo Jesus. Entendeu? Diz mais, no 29, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé tanto a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Estamos estabelecendo a lei de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que nos resgatou, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, capítulo 1, 2 e 3. Leia. Leia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados, eu quero que você entenda isso. Pare de ser enganado. Pare de ser escravo do sistema religioso evangélico fazendo essas campanhas, dando do seu salário, você é aposentado, você que recebe o auxílio do governo, você fica tirando 10%, às vezes tira 30% para dar para esses cães gulosos. Não é para Deus não, meu amado. Entenda uma coisa, tudo que você coloca no altar desses pastores não é para Deus, não é para ajudar nada, é para os cofres deles, eles são milionários. Andam nos melhores carros, viajam para onde quiserem, não trabalham. Eles não trabalham, vivem às custas do teu dízimo e da tua oferta. Eles têm que trabalhar, eu trabalho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Entendeu? Ah, porque a despesa é caro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas observe como eles já são milionários. São donos de empresas, de bancos, de hospitais. Para que construir templos gigantescos? Tem avenida, que só numa avenida tem 3 templos. Para quê? Tudo ganância. Ah, seu templo lá, a despesa é milhões. Quem mandou fazer templo? Jesus mandou fazer templo? Não. Jesus não mandou fazer templos. Jesus não mandou consagrar dizimista. Jesus não mandou dar dízimo. Jesus não mandou fazer nada. O único mandamento que Cristo deixou foi esse. O único mandamento, que nós nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Meus amados, eu me despeço de vocês com mais essa mensagem da graça, em nome de Jesus. E eu digo, debaixo dessa graça maravilhosa, nós somos mais do que vencedores. Já somos, está aqui, ó. Você já é justificado, é pela graça de Cristo. Olha só, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ele nos deu redenção em Cristo Jesus. Acredite. Vem para a graça você também. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu me despeço. Fica aqui o meu forte abraço para todos. Durmam com Cristo Jesus abençoados e reinem em vida. Todos os que estão na graça do nosso Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Assim é, assim será. Muito obrigado.